Então, a gente vai fazer aqui um esquemático de um paciente que estava lá na enfermaria com quadro de insuficiência cardíaca que a gente ainda não sabe a etiologia. Só que a gente olhou lá o ecocardiograma dela e ela tinha, na verdade, uma insuficiência mitral. Olha só a situação. A princípio, o que é que parecia, tá? Então, ela tem aqui um átrio esquerdo crescido, tem uma válvula mitral, tem o VE e tem a aorta. Então, percebam que é assim, ó. Tá? Átrio esquerdo, a aorta. Aqui tem a válvula mitral e aqui a válvula aórtica. Beleza. Então, o que é que acontece? Essa paciente tinha uma disfunção ventricular esquerda com fração de ejeção do ventrículo esquerdo baixa. O que é que parecia ser? Parecia, na verdade, que ela teve algum problema, que teve uma disfunção ventricular esquerda. Quando ela teve uma disfunção ventricular esquerda, acaba que o ventrículo vai crescendo. Só que essa válvula mitral, ela está perto aqui, ela está fixada mais ou menos na musculatura do ventrículo esquerdo. As válvulas atrioventriculares, tanto a mitral como a tricúspide. E aí, é assim, ó, fazendo isso, isso, isso e isso. Aí o que acontece? Quando o ventrículo esquerdo dilata, o que é que acontece? Vai ficar disfuncionante, ela não consegue fechar, não consegue vedar. Isso gera uma insuficiência mitral. E ela tinha uma insuficiência mitral importante. O que é que acontece então? Então, o sangue, olha só a situação. O sangue tem duas portinhas para escolher. Então, ele está no VE e ele tem duas portinhas para escolher. Ele tem a portinha da aorta e a portinha do átrio esquerdo, né? Que é a portinha mitral aqui e a portinha da válvula aórtica. Ele tem as duas opções para poder abrir e seguir em frente no fluxo dele. Só que num sistema fechado, a gente sempre tem fluxo de sangue de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Então, o ventrículo esquerdo está gerando a pressão. Como é que vai ser mais fácil ele seguir o fluxo? Para onde tiver menos pressão. E onde é que tem menos pressão? Na aorta ou no átrio esquerdo? No átrio esquerdo. Se o átrio esquerdo tem uma pressão menor do que a aorta, vai ser preferencialmente o ventrículo esquerdo vai mandar sangue para a portinha mitral do átrio esquerdo. Então, percebam, ele tem duas opções para fazer. Então, acaba que ao invés de vir para cá, ele acaba vindo para cá. Preferencialmente, muitas vezes. Então, o fluxo de sangue ele é anterógrado, né? Então, é retrógrado, ele está voltando. Aí, o átrio esquerdo ele já está recebendo sangue das veias pulmonares, das 4 veias pulmonares. Então, chega sangue aqui, volta sangue daqui, o que é que vai acontecer? Aumenta o tamanho do átrio esquerdo. E facilita arritmias supraventriculares, como a fibrilação atrial, que ela tinha fibrilação atrial de alta resposta ventricular. Então, conseguem perceber que esse aumento do átrio esquerdo é secundário à dilatação do VE. A dilatação do VE fez uma insuficiência mitral. A insuficiência mitral aconteceu isso. Aí, o que é que acontece também? Como ele aumentou essa pressão aqui, acaba aumentando a pressão dentro da artéria pulmonar. Aumentando a pressão dentro da artéria pulmonar, eu tenho aqui, ó, artéria pulmonar, arteríola e um bronquíolo com um alvéolo. Quando eu aumento a pressão aqui, transuda. Cai líquido dentro do bronquíolo e do alvéolo e acaba tendo estertor crepitante. Aí, o ventrículo direito que está aqui vai mandar sangue para frente com a pressão da artéria pulmonar aumentada também. Então, aumenta a pressão dentro do ventrículo direito. O ventrículo direito dilata, acaba dando insuficiência tricúspide e vai voltar também para a tricúspide aqui também. Ó, vai voltar sangue da tricúspide, geralmente gera insuficiência tricúspide, aumenta o átrio direito também e vai aumentar as pressões para a cava superior e cava inferior. E acaba dando turgência jugular e tudo mais. Aí, o que é que acontece? A gente estava conversando. Vai sangue preferencialmente para o átrio esquerdo, né? Então, tá vindo sangue para a aorta? Pouco. Tá chegando muito ou pouco sangue nos rins? Pouco. Se chega pouco sangue nos rins, o sistema renina-angiotensina-aldosterona vai acabar sendo aumentado. E o que é que a angiotensina faz? Angiovasotensina-tensão. Então, ele vai aumentar a tensão do vaso, vai fazer vasoconstricção. E essa vasoconstricção aumenta pós-carga e vai aumentar ainda mais a pressão na aorta. O que é que vai acontecer com isso? O fluxo de sangue vai ser cada vez mais direcionado para o átrio esquerdo, piorando ainda mais a perfusão renal, piorando ainda mais o débito cardíaco. Aí, olha só para fechar essa explicação aqui, para mostrar para vocês. Olha só, digamos que cabe aqui 100 ml. Dos 100 ml que cabe no ventrículo esquerdo, digamos que 60 venha pela aorta, normalmente, sem ter essa insuficiência mitral. 60 ml está vindo para cá.
Então, o que acontece? Quanto é que é a fração de ejeção? Se cabe 100, sai 60. Quanto é que é a fração de ejeção? 60%. 60%. Ok? Só que agora tem uma outra portinha aqui que tem até um fluxo mais preferencial para voltar para cá. Aí, digamos que a fração de ejeção agora é a seguinte, ó. Tem 30 ml vindo para cá e 30 ml voltando para o ato esquerdo. Qual é a fração de ejeção? Tinha 100. 30 ml veio para cá, 30 ml veio para o ato esquerdo. Qual é a fração de ejeção desse paciente? 30%. Ou continua 60%, porque ainda está saindo 60%. Saiu 60%. Então, a fração de ejeção continua sendo 60%. Mas isso é real? Essa fração de ejeção de 60%? Não. Quanto é que está vindo efetivamente para frente? Só 30 ml. Se eu corrigisse essa insuficiência mitral, provavelmente não conseguiria vir uns 60 ml para cá. Então, por isso que se fala que a insuficiência mitral, ela superestima a fração de ejeção. Porque, na verdade, ela está dizendo que é 60, mas não é 60. Porque uma boa parte está voltando, na verdade, do lado esquerdo. Entendeu? Certo? Então, legal, né? Essa insuficiência mitral, para a gente poder raciocinar isso. Aí, vem uma situação final. Então, imagina como é que é um choque. Choque hipovolêmico, choque séptico. Choque, geralmente, a pressão baixa. Aí, o que é que a gente faz na pressão baixa? O que é que a gente faz? Geralmente, a gente coloca ou volume, se ele estiver hipovolêmico, ou um vasopressor. Qual é o vasopressor de eleição? É a noradrenalina, né? Vai aumentar a pressão, vai melhorar a perfusão, vai melhorar tudo. Isso num choque normal, hipovolêmico, enfim, tá? Mais para séptico, né? Hipovolêmico, geralmente a gente faz volume. Mas num choque cardiogênico é totalmente diferente, porque no choque cardiogênico, principalmente quando tem uma insuficiência mitral, o que é que eu tenho que fazer para tratar isso? Eu tenho que reduzir a pós-carga. Eu tenho que diminuir a pressão da aorta para que esse fluxo passe a ser retrógrado para o ato esquerdo, fique anterógrado aqui no fluxo normal para a aorta. Então eu tenho que diminuir a pressão da aorta. Se eu fizer um vasopressor, o que é que eu vou fazer? Aumentar a pressão da aorta. Então o paciente fica chocado, aí você vai pedir para ligar, ao invés da noranipride, que é o nitroprusiato, que é um vasodilatador, um antihipertensivo. Aí o pessoal vai dizer, doutora, mas está com pressão 6 por 9, vamos colocar assim, né? 8 por 5, é isso mesmo. Aí o que é que vai acontecer com a pressão? Vai subir. Aí quando subir a pressão, isso que a gente estava conversando, né? Quando subir a pressão, aí você vai dizer para diminuir ou aumentar a dose do nipride, já que subiu a pressão. Você vai aumentar a dose do nipride. Porque quanto mais você aumentar, mais o fluxo vai ser vindo para cá. Vai parar de voltar sangue para o átrio e piorar a mecânica ventricular. Aí você vai aumentando a dose até que a pressão se estabilize ou comece a cair. Então, geralmente a pressão vai caindo, vai subindo conforme você vai aumentando a dose do nipride, que é um vasodilatador, que é um antihipertensivo. Tá? Então, se você fizer noradrenalina nesse cenário, muitas vezes você piora muito mais a mecânica do ventrículo esquerdo e acaba piorando realmente o paciente, o choque do paciente. Tá? Show. É isso aí.